Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal para essa 14ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta do expediente. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Ofício 315/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 22/18, que institui obrigatoriedade de melhores condições de vida às árvores urbanas, criando o local específico e dispõe sobre o conceito, parâmetros, disciplina e instalação do espaço árvore no município de Águas da Prata e dá outras providências. Ofício 315/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei, despacho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 316/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 23/18, que institui o Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências. Ofício 316/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 23/18, despacho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 321/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 102/18 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre diversas informações do Executivo referente às verbas do DAD e modernização da iluminação pública. E a municipalidade encaminha em anexo de comunicação interna, apresentando maiores informações sobre o assunto solicitado. Ofício 321/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento da vereadora Regina, despacho à disposição da vereadora, paciente, arquive-se. Ofício 322/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 40/18 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre informações do motivo da paralisação das obras, reforma do campo de futebol e do asfalto da rua Valdemar Junqueira, bairro Fonte Pratina. É difícil. Ofício 322/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo. Fica à disposição dos vereadores, a paciente, arquive-se. Ofício 323/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 99/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a colocação de placas de identificação de ruas no Jardim Nova Prata e bairro São Judas Tadeu. E a municipalidade encaminha a cópia do ofício 40/18 do Demutran, contendo as informações sobre o assunto. Ofício 323/18 do Executivo, dando resposta ao vereador senhor Luiz, despacho à disposição do senhor vereador, paciente, arquive-se. Ofício 324/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 100/18 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre a limpeza de bueiros existentes na cidade. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras para as providências. Ofício 324/18 do Executivo, respondendo à vereadora Regina, fica à disposição da vereadora, paciente, arquive-se. Ofício 325/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 41/18 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre providências referente aos animais que estão soltos na área de lazer das casas populares do conjunto habitacional D2, próximo ao campo de futebol, no distrito de São Roque da Fartura. E a municipalidade encaminha em anexo ofício 27/18 da Secretaria do Meio Ambiente, contendo informações sobre o solicitado. Ofício 325/18 do Executivo, respondendo ao requerimento da vereadora Regina, fica à disposição da vereadora, tem anexo, paciente, arquive-se. Ofício 326/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 98/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre serviços de recap nas seguintes ruas: Alípio dos Santos, altura do número 31, Rua José Ferreira, no número 130, localizadas no Jardim do Lago, Rua Chica da Silva, localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, e efetuar o término das guias e do asfalto na Rua Francisco Martins, em frente ao terreno do senhor Nemércio, e a municipalidade informa que encaminhou a cópia do requerimento à divisão de engenharia
para a elaboração de projetos visando o recap das mencionadas ruas. Ofício 326/18 do Executivo, dando resposta ao vereador Luiz. Fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 327/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 38/18, de autoria do vereador Ângelo Roberto de Oliveira, que versa sobre a cobertura nos 3 pontos de ônibus da circular do bairro de São Roque da Fartura. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do requerimento à divisão de engenharia para que providencie a elaboração do projeto, uma vez que pretende atender tal solicitação. Ofício 327/18 do Executivo, respondendo o vereador Ângelo, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 328/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 41/18, de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre a recolocação dos bancos que foram retirados pela administração anterior na rua Dr. Brandão. E a municipalidade informa que havia encontrado os bancos, mas que estavam sem os pés de cimento e que posteriormente foi constatado pela municipalidade que os mesmos já não se encontram mais no local, restando apenas peças quebradas. Assim sendo, a municipalidade lamenta, mas não terá condições de efetuar a recolocação desses bancos. E assim que as condições financeiras permitirem, pretende-se colocar outros bancos na mencionada rua. Ofício 328/18 do Executivo, respondendo à vereadora Regina, fica à disposição da vereadora, após ciente, arquive-se. Ofício 332/18 do Executivo, encaminhando balancetes da receita e despesas referentes aos meses de maio, junho e julho de 2018. Fica à disposição dos vereadores, após ciente, arquive-se. Moção de pesar 14/18, de autoria do vereador José Benedito de Freitas, apresentando as condolências da casa família enlutada do senhor José Esturari Filho, ocorrido no último dia 17/9. Moção de pesar, de autoria do vereador José Benedito, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Ofício a família enlutada. Moção de pesar 15/18, de autoria do vereador José Benedito de Freitas, apresentando as condolências da casa à família enlutada do senhor Santos Batista, ocorrido no último 25/8. Moção de pesar 15/18, de autoria do vereador José Benedito, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Ofício a família enlutada. Requerimento 110/18, de autoria da vereadora Regina Helena e subscrito por todos os vereadores, solicitando do Executivo ceder máquinas patrol ou pá carregadeiras para fazer o nivelamento de terreno da mencionada entidade. Não fala entidade, né? Requerimento 110/18, de autoria da vereadora, subscrito por todos os vereadores, eu coloco em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, senhor Luiz. Boa noite. Esse requerimento da vereadora, eu sou favorável pelo seguinte: é uma entidade, a SAGE, né? É uma entidade, não é particular, ela é... E o prefeito, para poder colocar a máquina, nós colocamos lá uns 40 caminhões de terra, mais ou menos, no terreno, e precisa ser esparramado para poder continuar o serviço, né? Infelizmente, o município não pode usar a máquina pública numa área, dizer assim, particular, numa entidade, né? Então, a nobre vereadora, enviando esse pedido para a Câmara Municipal para que os vereadores aprovem, porque para não ter uma denúncia lá na frente, né, de que o prefeito está usando indevidamente. Parabéns para o vereador por essa atitude. Continua em discussão. Na verdade, as entidades com reconhecido finalidade pública, elas podem, né, e devem ser amparadas onde couber pela administração. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Ofício ao Executivo. Requerimento 111/18, de autoria do vereador Mauro Divino, solicitando ao Executivo que determine a Secretaria competente a colocação de quebra-molas na Avenida Luiz Torres da Silva, altura do número 268, no bairro da Fonte Pratina.
Requerimento 111/18, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, CIS, conforme requerido. Requerimento 112/18, de autoria da vereadora Regina Helena, que seja oficiado da Sabesp, solicitando da mencionada companhia cumprimento da Lei Municipal número 1942/18, que versa sobre o prazo de 10 dias para consertar e tampar os buracos abertos pela companhia na cidade em vários lugares da cidade. E também nos bairros requer ainda seja enviado cópia desde ao Executivo para o cumprimento da lei. Acompanhamento, fiscalização e aplicação de multa no caso de descumprimento do prazo. Requerimento 112/18, de autoria da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Essa palavra, presidente. Você da palavra, vereadora, boa noite. Está dando para ouvir? Quer usar a tribuna? Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir com urgência, porque os buracos que estão em Águas da Prata está terrível. No bairro da Cascata, cortaram lá no meio da rua, de fora a fora, quem desce lá sabe a situação que está. A Sabesp não está sendo, se está sendo notificada, ela não está cumprindo com as multas, com as obrigações. E são só 10 dias, né? A gente achava até que era 15, é 10 dias. Tem buraco que faz 2, 3 meses que está lá. Perto da minha casa mesmo tem um buraco, ele está tão fundo que a gente tem que desviar com o carro, e é bem numa curva. Então, alguém tem que parar e esperar. Então, eu peço que, acho que a Prefeitura tem que tomar providência, sim. A Sabesp, eu acho que todos nós, vereadores, já fizemos queixa contra a Sabesp, e não está sendo, né, resolvido. No São Roque mesmo, já fizeram vários requerimentos, Cascata, o centro da cidade, então está impossível. Eu acho que tem que tomar uma providência mais severa contra a Sabesp. Obrigada. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Você da palavra, senhor. Realmente vem acontecendo isso na nossa cidade mesmo, e eu acho que a Sabesp realmente é uma empresa que ela presta serviço, é uma empresa particular, ela presta serviço e ela tem essa obrigação de cumprir com o seu contrato que ela tem com o município, né? Eu acho que a Nova fez esse requerimento e eu também aprovo. Realmente é uma falta muito grande de prestação de serviço dela. Se ela cobra o serviço, ela tem que cumprir. Muito bem, senhor Luiz. Mais alguém? Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, o CIS conforme requerido. Requerimento 113/18, de autoria do vereador José Sebastião Choveto, solicitando ao Executivo para que determine ao secretário municipal de saúde que providencie com urgência sala adequada para os motoristas da saúde, dotada de camas, TV e geladeira, tendo em vista que os plantonistas necessitam de condições mínimas de trabalho, quando estão sob aviso ou prontidão, principalmente no período noturno. Requerimento 113/18, de autoria do vereador José Sebastião, coloco em discussão. Você da palavra, vereador. Boa noite. É que agora o número é muito grande de motoristas que tem lá, deve ter uns 10 motoristas e 3 são mulheres. E fica num quarto lá que deve ter uns 3 por 3, né, Helena? Não tem espaço nem para conversar, nada. Não tem banheiro, não tem uma cozinha, não tem nada para eles ficar. É uma cama beliche usada que fica lá, e para eles conversar tem que ficar no corredor ali, e o secretário não quer que eles fiquem no corredor mais. Então é isso que eu estou pedindo para a Prefeitura, uma sala adequada para eles. Continua em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Você da palavra. Realmente o Zito tem razão nesse requerimento, porque além do motorista, ele fica exposto à sociedade, né? Muitas vezes, né, a pessoa vai lá e fica cobrando o motorista, me leve embora, e ele não tem essa autoridade, o médico que dá essa autoridade, porque se precisa levar ou não, né? Então, realmente, se ele tivesse uma sala que ficasse reservado, seria muito bom para o motorista, né? E, além disso, para o descanso deles também. Parabéns pelo requerimento, vereador. Obrigado. Continua em discussão. Requerimento do vereador José Sebastião.
Lembrando que os motoristas, quando não estão em viagens longas, né, eles estão em horário de serviço e merecem o devido local para descanso. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 115/18, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, solicitando do Executivo que determine a Secretaria de Obras e Serviços Públicos construção e instalação de pontos de ônibus com cobertura nas proximidades da Praça da Bandeira. Sugestões de pontos: Antigo Hotel Mares, tendo que em vista são os únicos locais que os funcionários ficam expostos a sol, chuva e a esperar circular. Requerimento 115/18, de autoria do vereador Luiz, eu coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. É o seguinte, isso aí é um pedido do munícipe que pede para que faça esse ponto de ônibus. Realmente é um lugar que está muito distante dos outros pontos de ônibus e realmente o cidadão ali ocupa e muitas vezes está chovendo, está com criança, pessoas de idade. Seria um negócio que ia ajudar muito o munícipe. Por isso eu fiz esse pedido. A pedido de uma munícipe daqui da Câmara, inclusive. Muito bem, senhor Luiz, continua em discussão. Requerimento 115/18. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 116/18, de autoria do vereador Ricardo Peral, seja oficiado ao Executivo para que determine ao setor competente efetuar a colocação de placas informando os redutores de velocidade em toda a extensão da Avenida Eduardo Lira. Requerimento 116/18, de autoria do vereador Ricardo Peral, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 117/18, de autoria da vereadora Regina Helena, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que informe que esta Casa de Leis o seguinte: qual o valor da verba destinada ao setor de fisioterapia enviada pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, quantos aparelhos foram comprados, quais e principalmente se os quebrados já foram substituídos. Solicitar ao setor de compras a aquisição de ventiladores e cortinas, pois o sol é muito forte e o calor intenso, e enviar a esta casa documentos referentes à licitação da compra dos pedidos. Requerimento 117/18, de autoria da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. Eu gostaria muito de que esses documentos viessem à minha mão, à nossa mão aqui na casa, porque esses R$85 mil já veio, né, pelo que o Luiz Fernando falou para a gente em uma reunião, já está disponível faz um tempinho, e eu tive visitando a fisioterapia por reclamação de alguns pacientes que não têm alguns aparelhos. Tem pessoas que precisam urgente das ondas curtas, o aparelho está quebrado e só tem um aparelho e diz que não compensa consertar. Então, eu acho que com esse valor de R$85 mil dá para comprar vários aparelhos, ventiladores, lá é muito abafado a casa, tirou do balneário porque estava péssimo, mas também tem que dar condições decentes para a outra casa que eles foram. Não tem um ventilador, não tem uma cortina, só bate em cheio lá dentro, os pacientes reclamando disso também. Então, eu acho que esse valor dá para fazer tudo isso. Eu fui cotar preço de ondas curtas, não é caro, é menos de R$1.000 um aparelho. Então, eu acho que com esse valor dá para abastecer bem a necessidade da fisioterapia. Eu peço que tenham, né, mais consciência e cuide disso, porque tem muitos pacientes aqui da nossa cidade que estão usando. Tem horas que a fisioterapeuta não dá conta de atender tanta gente, mas sem aparelhagem fica difícil para ela. Ela tem dificuldades também. Então, eu peço, por favor, que olhem com carinho para esse pedido. Obrigada. Continua em discussão. E mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 118/18, de autoria da vereadora Regina Helena, que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando de Vossa
Excelência, informações a respeito da regulamentação do decreto municipal que versa sobre a proibição de utilização de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com estampido e da outras providências, conforme o artigo 5º da Lei Municipal 2.291/18, sancionada por Sua Excelência, dia 13 de março de 2018, que estipula o prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses para a regulamentação do mencionado decreto, e que envia a esta casa cópia do referido decreto. Requerimento 118/18 da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 119/18, de autoria do vereador José Benedito de Freitas, seja oficiado ao Executivo, solicitando de Vossa Excelência informações a respeito a qual é a situação dos terrenos localizados na rua José Maria de Jesus, pois os proprietários pagam IPTU, mas os mesmos foram transformados em APP, Área de Preservação Ambiental. Requerimento 119/18, de autoria do vereador José Benedito, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Terminado o material do expediente, passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município. E cada vereador poderá fazer o uso da palavra somente uma vez, tá? E pode apartear o colega, se assim for autorizado. Então, abra a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra? Conceda a palavra, vereadora. Depois, se a senhora puder fazer aquele requerimento que pedi da mesa. Mas eu acho que eu não preciso fazer um requerimento para pedir um conserto do microfone, né, presidente? Não é conserto, é a troca. A troca? É a troca. Mas então, mas o requerimento para pedir... processo de compra, vereadora. A gente conversa. Deixa eu falar uma coisa. Eu recebi da outra vez a resposta que eu falei que tinha alguns carros abandonados. Isso por queixa de pessoas que moram aqui na cidade e tem sucata, tem carros abandonados que pode criar dengue, né? Bichos. Como teve aquela infestação de escorpião, muita gente tem medo. E eu fiz um requerimento na sessão passada e recebi a resposta, como a mesma resposta dos cavalos que disse que não existiam lá, eu tive que fotografar, e agora eu também tive que fotografar os carros abandonados para trazer para o presidente com os endereços de onde estão, por favor. E aqui diz que os carros abandonados, eu estou com a lei, a partir de 5 dias um carro parado em frente à casa de alguém já é constado como um carro abandonado. E tem carro que faz meses e meses. E isso daí é só 3 que eu fotografei e trouxe com o endereço, porque tem muito mais. E as pessoas se incomodam, porque quer parar o carro em frente de casa, tem carro de alguém parado. Tem um carro que está pela metade, ali perto da piscina do Boi, subindo. E é terrível, né? Para a imagem da cidade. E se está abandonado, eu acho que tem que ser notificado. Então, eu trouxe aí para não dizer que eu estou inventando, falando mentiras sobre esses pedidos que eu faço. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora. Passando as fotos ali dos carros abandonados. Continua. Palavra livre aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Cedo a palavra. Senhor presidente, Seu Ângelo. senhores vereadores, boa noite. senhoras vereadoras, vocês aqui presentes na Câmara Municipal. Gostaria de fazer um requerimento verbal a respeito da rua Capitão João Urias, no distrito São Roque da Fartura, no qual abuso de velocidade, pedindo ao senhor prefeito, se possível, colocação de 2 redutores na mencionada rua. Coloco o requerimento verbal do vereador Ângelo em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Peço a palavra, Cedo a palavra, vereador Mauro. Boa noite. Eu queria dar uma informação que no começo o senhor prefeito pediu que estava com problema com a ambulância.
Boa noite a todos. Eu queria dar uma informação que no começo da gestão do nosso nobre prefeito, ele estava com um problema de ambulância. E eu queria deixar registrado aqui que a gente correu atrás, eu e a vereadora Regina, e o Zé, falando com o Barro Munhoz, ele já empenhou, já está, o Cornélio já empenhou, já está, o dinheiro está no corpo da prefeitura, R$100 mil para comprar uma ambulância. Então, eu acho que já não é mais problema. Não. Muito bem, fica a informação do vereador Mauro. Obrigado. Ambulância é maca. Oi? Ambulância é maca. Certo. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Ceda a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras munícipes. Eu queria refazer um requerimento meu, pedindo para a prefeitura ver aquele problema dos bueiros, que antigamente era a Sabesp que fazia, se vai fazer, se não vai, se a Sabesp vai ter como fazer ou se não vai, porque está crítica a situação. Na avenida aqui? Eu vou voltar a falar, o problema de escorpião na cidade é por causa de barata. O escorpião é o predador da barata. Se tem barata, vai ter escorpião. E já apareceu escorpião na cidade inteira. Consequentemente, barata. Agora, eu não sei o que está acontecendo, não sei se o problema é comigo, porque eu tenho 50 requerimentos e quando pede ou não tem dinheiro ou não pode fazer, eu não sei o que está acontecendo. Eu queria saber o que está acontecendo, porque eu peço e não faz? Ou o problema é pessoal? Muito bem, Zé. Requerimento verbal, coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade. Continua a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município. Eu peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, senhor Luiz. Eu quero fazer um pedido verbal aqui para o senhor prefeito, para que ele revise a taxa da piscina do campo, né? Hoje está em torno de R$10 hoje, e realmente eu acho que está onerando muito, né, o município, porque a família vai lá com 3, 4 crianças, realmente fica caro, né? Se ele for 2 dias, já foi lá R$80. Então, eu gostaria que ele revisse essa taxa, né, fizesse uma taxa melhor para as crianças, para o município. Agora entra o verãozão, o calorzão está chegando, né, e eles querem se divertir, né? Então, eu peço para que ele reveja essa taxa, por favor. Muito bem, senhor Luiz. Coloco em discussão o requerimento verbal do senhor Luiz. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Depois dos requerimentos verbais, por favor, se encaminhe a secretaria para passar verbalmente, para ser redigido, que a gente tem uma série de problemas quanto a isso. Ok? Amanhã, o mais rápido possível. Continua livre. Essa palavra. Cedo a palavra, Zito. Boa noite a todos e a todas. No começo do ano passado, eu pedi para o prefeito destinar uma área livre para fazer um loteamento Minha Casa Minha Vida, aqui em Águas da Prata. Eu entrei até em contato com o Nenê do Ponto Alto, porque Minha Casa Minha Vida não é casa popular, é uma casa que você tem um benefício do governo e você continua pagando uma taxa, porque o aluguel de Águas da Prata é o mais caro da região. É mais caro que São João, Poço, pode ir em qualquer lugar, não existe um aluguel tão caro na Prata. E eu conversei com o rapaz, ele me falou que a partir de 100 casas, se conseguiu o espaço, ele faz. E eu queria saber em que pé que está isso. Certo. Então, coloco o requerimento verbal do vereador Zito em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Vou suspender a sessão por 5 minutos para que logo após a gente possa voltar, ler e votar o material que consta da ordem do dia. Dá um hoje mesmo agora.
Não. Se não parar uma região, é isso que eu prefiro fazer do redutor aqui, porque estou passando uma velocidade aqui que eu não. É peço. Se não pedir, depois aí você vai ver. O vereador pedir esse Nossa, bagulho, né, rapaz? Que bagulho. É assim, sabe? Então, eu não sei se pode abrir exceção, não pode, né? Só se todos os vereadores permitirem, tá? Só se todos os vereadores permitirem, ele pode pedir permissão para os vereadores, se todos concordar. A Câmara é soberana, entendeu? Se os vereadores votar para orar, não tem nada que impede, tá? Você me representando a fortuna hoje? A classe? Vai te salvar da fartura? Eu não sei, eu sei que anda com alguém. Ó! É pra mim. Sou eu. Eu tô levando ele agora, ó. Chega o chinelo, eu tô levando ele.
Vamos. É perigoso a gente não vai com roubada na cabeça dele. Não, se for ouro, não devolvemos. Dura queda. É isso. É bom, hein? Boa chuva, né? Meia hora. Não tá fácil.
Já está lá no pedido, está com os meses que você nem abrir? Isso. Se vender o balneário, aí ele vai vender uma delas para Não, já está pronto. entendeu? Tem. Tem sim. Ah, é. Mas eu acho que o Marcelinho Rossi, da prefeitura aqui, Rossi. Isso. Vou pagar o aluguel, né? Pode, manda, pode jeito com ele. Beleza. Eu começo com isso. Só em sessão na câmera, porque depois eu faço ali. Já está no intervalo, vai começar agora. Aqui tem gente favorável, tem gente contra. Aqui tem gente favorável, tem gente contra. Tem bastante? Bastante gente aqui, quem está aqui que tem 10 terrenos, tem uma folha na frente do terreno, eles querem que limpa. Só que paga o terreno, tem. Como que é? Tem gente que tem bastante terreno, tipo terreno vazio, tem uma folha na frente do terreno, eles querem que a prefeitura vá para limpar. Aham. Só que não quer pagar nada por isso. Ah, tá. É. Não é a maioria, viu? Não, né? A maioria tem 10 terrenos? 5 terrenos? 2 terrenos? A maioria não tem nenhum terreno. É verdade. Você foi lá fora? O que é polícia? O que está acontecendo? Estou saindo tudo. Não, ele simplesmente trocou e você e o prazo é 48 horas. E aí? Aí que não pode. E aí, ele ficou, você conversou com ele? Conversei, mas você tá fora do regimento. E ele? Falou o quê? Falou que outra hora ele vai fazer o mesmo tribuna. Se a finalidade for de interesse do município. Vamos lá? Por favor. Vou aguardar mais um minutinho até se restabelecer a ordem. Tem um protocolo de 48 horas antes, o senhor protocolou ontem, tá? A gente está em sessão, por favor. Eu já conversei com você, já te expliquei, tá? Eu estou amparado pelo regimento e pelas resoluções. Por favor, a gente está em momento de votação, a gente pode discutir. A palavra
palavra da tribuna é livre a todo e qualquer cidadão, desde que o tema... Senhor, por favor, questão de respeito, não dá para ficar te gritando aqui. Não, mas é uma falta de respeito ficar falando alto. A gente está gravando em momento de votação, Bufo. Obrigado. A gente tem protocolo de 48 horas antes. Ele entrou ontem pedindo, eu não posso. Não tem. Ele tem o direito dentro das normas, senhora, por favor. Dentro dos regimentos, dentro das normas, todos têm direito, entenda. Reaberto os trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura do material que consta da ordem do dia. Processo 117 e 18, discussão única, projeto de lei 1418 de autoria do Executivo, que trata sobre alterações na lei 1359, de 18 de dezembro de 1997, que trata sobre a alíquota do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, e da outras providências. Projeto de lei 1418 trata sobre alterações na lei 1359, projeto de lei, processo número 117/18, que trata sobre o reajuste da alíquota do IPTU sobre terrenos vagos. O projeto está devidamente formalizado, parecer jurídico, parecer das comissões favoráveis. Por força de decreto, a votação dele é nominal por se tratar de alteração de código municipal. Solicito do senhor primeiro secretário que faça a chamada e colha os votos dos vereadores nominalmente. Lê tudo de novo. Eu coloco na verdade em discussão antes da votação, desculpa. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador José. Eu acredito que a Regina e o Maurinho também vão votar comigo. E nós estamos votando pensando o seguinte: nós já vamos pagar R$7, é 7, mas é R$7 a mais na luz que nós vamos pagar. Vamos dar o imposto, certo? Então, nós pensamos assim: o que é ruim para a gente, é ruim para todo mundo. Então, eu não quero pagar, certo? E eu sou contra. Não sei os meus nobres colegas aqui. Ok, continua em discussão. Essa palavra? Pode falar aí. Eu também falo a mesma coisa. Eu não sou contra, sempre disse isso, eu não sou contra os aumentos, desde que eles sejam justos. E, na minha opinião, 50% é injusto. Então, a minha votação, mesmo sendo nominal, eu faço questão de deixar claro, é contra. Continua em discussão. Conceda a palavra, vereador. Como já foi dito aqui, eu também não sou contra o aumento. Eu acho que tem que ser normal que todo mundo possa pagar. 50% é muito, então também eu sou contra. Muito bem. O vereador Mauro já declarando seu voto. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu. Por favor, Zito. Palavra. Concedo. Gente, não é 50%, 1% vai para 2%. Então não adianta querer fazer drama em cima disso. E outra coisa, são 2.300 terrenos na Prata. Se 1% fazer casa, são 23 casas. 23 casas dá emprego para 100 pessoas no mínimo. Pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, faxineiro, vidraceiro. Então, gente, não vamos fazer drama em cima das coisas. Pelo amor de Deus. E esse terreno, eles estão... Em troca disso, a prefeitura vai abrir a mão de muitas coisas para quem vai construir. Agora, se o cara tem 20 terrenos, 30 terrenos, o problema é dele. Ou é ele que paga a conta dele. Ué. Eu tenho um terreno aqui, eu pago R$17. Eu tenho um terreno em São João, eu pago R$110. Pô, agora vocês querem o quê? Tudo de graça na Prata? Aí depois, precisa aumentar para servidor, precisa aumentar para motorista, precisa aumentar para tudo, vai arrumar dinheiro aonde? Pô, aí é difícil lidar na cidade, viu? 90% desses terrenos estão na mão de gente de fora. É especulação de preço. Um terreno que custava 40 mil, hoje vale 100 mil, o cara não constrói. Então vamos pôr a mão na consciência nisso aí. Muito bem.
Zito pelas palavras. Eu quero também tecer alguns comentários aí. Nós tivemos uma audiência e uma reunião para tratar desse assunto, né? Inclusive, semana passada, o senhor Marcos Chauvetti, secretário, ele deixou claro que tem um projeto na casa de pró-edificação para auxiliar as pessoas que têm terreno vago aí, com o objetivo de construir sua casa própria. Então, essa anistia, né, ela precisa ser recompensada de alguma forma. E esse IPTU sobre terreno vazio é uma forma que vai ser justificado. Também acho que mais de 90% da população não tem terreno vago e não é uma coisa que atinja diretamente toda a população, como no início todos imaginavam, né? Então, acredito que anos e anos sem reajuste também. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Quem for a favor do projeto, diga sim. Quem for contrário ao projeto, diga não. Ângelo Roberto de Oliveira. Sim. Fábio Ferraz de Campos. Sim. Helena Maria Solas Montes Fernandes. Sim. José Benedito de Freitas de Oliveira. Não. José... Como é que é? Não, tem que falar, José Sebastião Chodeto da Silva. Sim. Luiz Antônio Nascimento da Fonseca. Sim. Mauro Divino de Araújo. Não. Regina Helena Janizela Moraes. Não. Ricardo Peral Delgado. Sim. No mesmo lugar. O projeto foi aprovado com 6 votos favoráveis e 3 contrários. E segue para a sanção do senhor prefeito. Processo 118/18, discussão única do projeto de lei 1518, de autoria do Executivo, que trata sobre a alteração das alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, e dá outras providências. Processo 118/18, devidamente formalizado com parecer, eu coloco em discussão. Cedo a palavra, vereadora. Esse projeto ISSQN, como o Marcos Chauvetti falou, ele atinge muitas empresas grandes, os bancos e as empresas grandes. Então, nesse ponto, eu sou a favor, porque os pequenos que estão sofrendo as consequências, os grandes precisam pagar. Então, aí é justo. Então, meu voto aí seria sim. Continue em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Eu peço ao senhor secretário que proceda à votação nominal. Quem for favorável ao projeto, diga sim. E que quem for contrário, diga não. Ângelo Roberto de Oliveira. Sim. Fábio Ferraz de Campos. Sim. Helena Maria Solas Montes Fernandes. Sim. José Benedito de Freitas de Oliveira. Sim. José Sebastião Chodeto da Silva. Sim. Luiz Antônio Nascimento da Fonseca. Sim. Mauro Divino de Araújo. Sim. Regina Helena Janizela Moraes. Sim. Ricardo Peral Delgado. Sim. De acordo com a aprovação do secretário, foram 9 votos favoráveis, 0 contrário. O projeto está aprovado e segue a sanção do senhor prefeito. Projeto 119/18, de autoria do Executivo, discussão única do projeto 16/18, que trata sobre aumento da alíquota do ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, e dá outras providências. Eu coloco
Projeto de lei 1618 em discussão. Conceda a palavra, vereador. Nesse projeto, o ITBI, ele também influencia na venda dos terrenos. E só que aquelas pessoas que têm um terreno e que vai vender, mesmo aquela pessoa que é mais humilde, que só tem um terreno, ele vai pagar muito mais caro. E a gente já paga ITBI para governo, então por que aumentar essa taxa municipal também? Então eu também não acho justo, porque tudo bem que tem os especuladores que têm muitos terrenos, para eles não faz diferença, mas para o pobre, o que é difícil, que muitos já vieram falar para mim, que desse jeito vão ter que vender o único terreno que eles têm, porque eles não têm nem condições para construir 2, 3 cômodos e ainda vão pagar mais, então eles vão ter que vender. Então eu sou contra. Bem, vereadora, lembrando que TBI ele só é cobrado no momento de compra e venda, né? De venda. A alíquota está prevista de 2% para 3%. E lembrando também que ele é cobrado sobre o valor venal que está muito desatualizado há muito tempo. Ok? Pode, fica à vontade. É de 2 para 3. É verdade, você tem razão. Continua em discussão? Peço a palavra? Conceda a palavra, José. Eu tomo muito como base o que o povo acha, certo? Porque se é ruim para mim, é ruim para o povo. E eu acho assim, o nosso ilustre amigo Alceu Vital deu a dica de tudo. Nós sabíamos que a prefeitura não estava em situação boa, nós sabíamos que ia ser difícil. Só que em momento de crise, usa-se a criatividade, não cobrar do povo. Muito obrigado, senhor Vital. Mais algum vereador queira falar na deliberação, por favor? Gente, o ITBI é a transação sobre venda de terreno. Você vai vender um terreno, os terrenos na prata, vai na prefeitura para você ver, no mesmo lugar que um terreno é passada a escritura por 20 mil, no outro lugar é 60 mil. Foi passado um terreno aqui para cima, no Mantiqueira, aqui que chama esse pedaço aqui em cima, por 7 mil reais. Aí não tem condição, aí tem que ser um valor justo, pegar os caras da imobiliária, avaliar o terreno e ver que o certo é de TBI ou não. Porque eles estão roubando o povo potense. Eles enganam o povo, falam, eu vendi por X, passou por X. Não adianta isso. Isso é um assunto, inclusive, sério, que a gente falou nas reuniões, né? A prefeitura está ciente disso, Câmara também, e é uma medida que tenta tratar disso, né? Porém, não é a única. A gente sabe que tem que ser revista a planta genérica, e aí sim, né? Essa planta genérica vai influenciar a cidade inteira. Inclusive, tem leis aí que a gente viu, que o Marcos mostrou, leis federais que vão obrigar os municípios a atualizarem as alíquotas, né, e a previsão dos terrenos e dos prediais também. Continue em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu peço ao senhor primeiro secretário que proceda à votação nominal. Os vereadores que forem favoráveis digam sim, e os contrários ao projeto digam não. Ângelo Roberto Oliveira. Sim. Fábio Ferraz de Campos. Sim. Helena Maria Solas Montes Fernandes. Sim. José Benítez de Freitas. Não. José Sebastião Xavier da Silva. Sim. Luiz Antônio Nascimento da Fonseca. Sim. Mauro Divino de Araújo. Não. Regina Helena Janizela Moraes. Não. Ricardo Peral Delgado. Sim. Votos favoráveis 6, contrários 3. Processo 119/18, projeto de lei 16/18 foi aprovado por 6 votos a 3 e segue a sanção do senhor prefeito. Processo 124/18, discussão única, projeto de lei 2018, de autoria do vereador Fábio Ferraz de Campos, que dispõe sobre alteração na lei municipal 1998/13, que dá outras providências. Projeto de lei de minha autoria, a gente foi solicitada adiamento, né, na última sessão, e já tem a previsão aqui
da emenda, vereadora, né, que a gente conversou, alertado aí pelo munícipe. Então, vamos fazer a votação da emenda. A emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei 2018. Artigo 1º, o inciso 2 do artigo 3 da Lei Municipal número 1998/2013 passa a viger com a seguinte redação: utilizar-se o fogo como método facilitador da capinação ou limpeza de qualquer área maior que 100 metros quadrados, exceto áreas de plantio. Eu coloco a emenda 818 em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovada a emenda por unanimidade, então ela passa a integrar o projeto de lei e eu coloco o mesmo projeto emendado em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade e segue a sanção do senhor prefeito. Primeira discussão, projeto de lei 2118, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Águas da Prata para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Essa primeira discussão no projeto de lei 2118 do Executivo, que fala basicamente sobre a peça orçamentária do ano que vem, a lei orçamentária do município, e são duas discussões. Essa primeira basicamente é mais formal, né? Então eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em primeira discussão a votação do projeto de lei 2118. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade e segue aí para a segunda discussão. Continua na casa, tramitando para avaliação dos senhores vereadores. Terminado o material da ordem do dia, antes de passar a palavra à explicação pessoal dos vereadores, eu quero informar sobre a audiência pública para avaliação da peça orçamentária do ano que vem. No dia 4 de outubro, às 19 horas, nesta Câmara Municipal, com a presença do senhor contador municipal Cornélio, né, que está para tirar dúvidas dos vereadores da população, e até o dia 8 de outubro cabe emenda no orçamento, tá ok? Os senhores vereadores, por favor, então apreciem através de suas comissões, e todos, tendo convite a todos que estão aqui nos assistindo, que a audiência pública referente a esse projeto será no dia 4 de outubro, às 19 horas. 4 de outubro é uma quinta-feira. Então, basicamente, a próxima quinta da semana que vem, às 19 horas, todos convidados para a audiência pública. Passo a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. E lembrando que o vereador que estiver fazendo uso da mesma não poderá ser aparteado, ok? Cedo a palavra, vereadora. Bom, apesar do Dr. Toninho não poder ter falado, eu iria falar alguma coisa a respeito de todo o acontecimento que houve, porque eu acho que mexe com a cidade, mexeu com duas cidades, mexeu com a população, e eu me acho no direito de falar. De acordo com o regimento interno da Câmara, capítulo 6, artigo 157 e artigo 158, inciso 7, leitura de qualquer documento para conhecimento do plenário. Esta é a base para a atitude que o presidente poderia tomar para evitar o desentendimento. Seção 3 do presidente. Artigo 18. São atribuições do presidente, além daquelas enumeradas na lei orgânica do município, as que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas em especial. Inciso 1º. Quanto às reuniões da Câmara Municipal. A linha F. Proceder de igual modo
quando o orador fizer pronunciamento que contém ofensas às instituições públicas, de subversão de ordem política e social, de preconceito da raça, religião ou classe, ou que configure crime contra a honra ou incitamento à prática de delito de qualquer natureza. Então, como não houve nada, então a gente entendeu que não foi interrompido, então estava tudo certo. Inclusive, o nobre vereador Luiz agradeceu e o presidente falou que estava certo. Então, eu vou falar em nome meu, do vereador Maurinho e do Zé do Doca. E pergunto aos meus colegas vereadores se foram avisados sobre a nota de repúdio que foi colocada nessa casa. Não sei se foram. Gostaria também de dizer que o senhor presidente extrapolou ao falar em nosso nome e da população da Prata, em uma nota de repúdio não discutida e aprovada. Enfim, queremos deixar claro que jamais concordamos com essa nota de repúdio, porque assim como muitas pessoas que aqui se encontravam, entenderam perfeitamente as colocações do Dr. Antônio Bufo, quando disse que a verdadeira desgraça desses bairros é o poder público que fazem as casas, colocam as pessoas e não dão a infraestrutura necessária para uma vida digna, como escolas, transporte público, posto de saúde, entre outros. Muitos de nós temos parentes ou amigos que lá residem e conhecemos de perto o problema que eles enfrentam. Então, não venham com demagogia, editam a fala do advogado e usam de inverdades para semear o ódio e a discórdia entre a população das duas cidades irmãs e que se respeitam. Além disso, envolve dois dos poderes constituídos em nossa cidade, que, aliás, se tornou uma verdadeira fofoca de Candinha. Tentou, por fim, denegrir a imagem de um profissional que atua em São João e Águas da Prata, sem medir as consequências em termos de integridade física e moral. Ao nosso entendimento, transformou tudo isso em caso de polícia, que deve levar a uma investigação minuciosa e apuração de responsabilidades ao autor desta distorção dos fatos. Em meu nome, do vereador Maurinho e do vereador Zé do Doca, faço um pedido de desculpa ao cidadão Antônio Bufo e solicito a devida apuração dos fatos, porque as pessoas não tiveram consciência do perigo que essa pessoa correu. Por conta de violência, ele poderia ser ameaçado até de morte. Então, eu acho que a gente tem que analisar melhor as palavras. O que ele disse nessa desgraça, eu acho que eu já ouvi esse vídeo 4, 5 vezes para ver em que momento que ele citou o nome de algum morador ou falou em nome dos moradores. Ele falou em nome da infraestrutura. Isso ficou claro para todos que estavam presentes. Então, eu acho que a gente tem que respeitar melhor as condições. E quanto à nota de repúdio, eu peço ao nobre presidente, que já é a segunda vez que coloca sem tomar conhecimento com nenhum vereador, pelo menos com a gente não foi falado, não sei se com os outros foi, eu acho que é falta de respeito com a casa e com nós, vereadores. Obrigado. A senhora solicita, então, que seja retirada o repúdio dos 3 vereadores, é isso? Sim. Tá. Não sou eu que coloco, a gente tem assessoria jornalística e tudo o que envolve o nosso órgão, que a Câmara Municipal representa Águas da Prata, deve ser, sim, manifestado, tá? Inclusive, o uso, naquele momento, da tribuna da Câmara Municipal de Águas da Prata era a inscrição para a discussão dos projetos que foram votados hoje, né? E, de forma alguma, palavra de quem quer que seja, ela pode ser responsabilizada pela Câmara. As palavras são pessoais e intransferíveis. E quanto ao que foi dito, a palavra, do meu modo de entender, acho que cada um tem uma orientação, tem um entendimento, né? O fato é que realmente não pegou bem. A cidade de São João, ontem eu assisti a sessão, os vereadores se manifestaram. Eu quero aqui novamente, em nome da mesa diretora e dos nobres vereadores Helena, Ricardo, Ângelo, dizer que de forma alguma, né, isso aí foi proferido aqui dentro, mas numa infelicidade talvez aí da pessoa que falou, e não representa nem de longe, né? Águas da Prata e São João são cidades que têm uma parceria, somos próximos,
temos nos 2 municípios problemas sociais, mas isso é de cada um e, enfim, fica registrado aí a minha fala. E institucionalmente eu quero dizer que a Câmara, né, como abre a sessão para o uso da tribuna, cada um se responsabiliza pelo que fala, como fala e da forma que fala, né? Então, fica a minha colocação aí, vereador. Peça a palavra. Explicação pessoal, vereadora Lena. Senhor presidente, nobre vereador, sem ofender ninguém, mas eu também vou dar, né, como vereadora. A palavra desgraça não me afetou. Eu não costumo usar rede social, dificilmente alguém me vê colocar, mas eu achei bem mais forte a palavra gueto. Isso não me tira da cabeça. Isso, para mim, pessoa, eu não gostei. Não gostei, eu acho que foi uma infelicidade. Não estou julgando, porque eu não sou ninguém para julgar ninguém. Agora, eu também não fui avisada, mas eu fiquei contente de colocar. Que nós, vereadores, porque eu não gostei dessa palavra, tá? Não estou julgando, não estou... Eu, pessoalmente, eu acho que é uma palavra de muitos... Para mim não dá. Então é isso aí que eu gostaria de falar, é o que eu penso de tudo. E foi ruim. Aconteceu, mas eu também não fui. Colocou, mas eu gostei. Então o meu pode continuar. Obrigado, gente. Continua a explicação pessoal. Eu peço a palavra, senhor presidente. Bom, gente, acho que nessa história toda aí, né, realmente houve 2 palavras fortes que foram usadas. Eu acho que para um advogado, ele diz que não se diz diretamente à população. Mas, da mesma forma, ele tem que colocar a situação da administração pública da cidade. Que queira ou não queira, o prefeito se sentiu também Poxa, ele colocou a administração pública de nossa cidade vizinha, se ele não citou a respeito das pessoas, ele citou a respeito do prefeito e do legislativo também, que ele colocou, que eles não são capazes de governar a sua cidade. Eu acho que não. Eu acho que o Vanderlei e os vereadores de São João da Boa Vista, enfim, toda a sua equipe lá, vem fazendo um trabalho brilhante. Portanto, não sou eu quem digo, são o IBGE, todos os órgãos do governo que apontam uma das melhores cidades do estado de São Paulo. Eles têm um pronto-socorro, um hospital que está tendo problema, mas o problema do hospital deles não é só deles, é nosso também, é da região toda aqui, que nós usamos, que lá, inclusive diz, o cemitério, ele tem problema no cemitério? Tem, nós também usamos que lá. Então, eu acho que ele devia não ter colocado, se não quis citar as pessoas, também não citasse a própria administração, porque eu acho que foi muito triste a colocação dele. Agora, quem sou eu para julgar, né? Eu acho que em massa as pessoas foram adversas, não gostaram da colocação dele, não sei se foi uma colocação para machucar, mas não sei, não vou colocar, até foi infeliz, né? Vamos dizer assim, infeliz. Mas eu acho que não foi muito bem colocado e realmente a situação não fica legal, não é bom, nem para nós, nem para a nossa administração, nem para o nosso legislativo, nem para o legislativo de lá, nem para o executivo de lá. Não foi bom para nenhum lado. Eu acho que defender a cidade, defender a tribuna, defender a casa aqui, defender os direitos da população é muito válido. É muito válido. Agora não pode colocar uma situação assim que coloca em risco, né? É isso que eu achei, né, na minha opinião foi isso, né? Não sei, até onde ele foi infeliz, né, em dizer essas palavras. É isso que eu tenho que colocar. Bem, seu Luiz, o fato é que gerou um mal-estar aí entre as cidades, né? E acho que as pessoas que realmente se sentiram atingidas são as pessoas que moram lá. Então, fica registrada a fala do senhor Luiz. Continua a explicação pessoal, para quem ainda não fez o uso. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, Zé. Eu acho que o seu Toninho deve pedir a tribuna na próxima sessão, né, pelo que eu entendi. E vamos escutar dele o que ele tem a dizer. Porque eu acho que nós não temos que julgar ninguém se está certo, se está errado. Não cabe a nós fazer isso.
Então eu acho que deveria escutar ele primeiro para depois a gente tirar a conclusão. A minha opinião. Acho que tudo se acerta na conversa. Muito bem, Zé. Ele entrou com uma solicitação de inscrição no dia de ontem, tá? De praxe, o regimento diz que todo documento que entra aqui, inclusive projetos de lei da prefeitura, tem que chegar a 48 horas de antecedência, e não é diferente para a tribuna. Sempre foi assim, inclusive depois vou solicitar todas as inscrições da tribuna, que foram feitas esse ano passado, para averiguar isso, e a tribuna está aberta a ele. A tribuna ela tem que atender uma finalidade de interesse social, tá? Senão a gente fica abrindo aqui para as pessoas se expressarem em resposta a outra, ficar fazendo o posicionamento político, e não é a finalidade da tribuna da comunidade, ok? E também não pode virar essa questão de vir aqui falar uma coisa e aí depois lá em São João falar outra. Não é agradável e não é harmônico para nós dois. Eu acho que se o advogado ele necessita fazer uma retratação, que ele faça pessoalmente. Hoje em dia, Facebook, aí você liga o celular, em 5 minutos você fala, faz um vídeo e espalha para o Brasil inteiro, né? Então, creio aí que, atendendo a finalidade da tribuna da comunidade, sem problema nenhum, qualquer cidadão pode estar inscrito dentro do prazo. Mais algum vereador queira fazer uso em explicação pessoal? Conceda a palavra, Ana. Sobre isso daí, eu quero dizer o seguinte, que São João da Boa Vista, logicamente que são irmãos da gente. Nem tanto há pouco tempo eu prestei homenagem a um cidadão de São João da Boa Vista, do qual, que é da minha cor também, que eu fiquei muito feliz, e ele também ficou, que demonstra meu carinho por eles. Agora, quanto à palavra que foi dita, eu sou contra pelo seguinte, de estar julgando o outro lá, porque acho que ele tem o direito de defender. Hoje foi negado a ele. Então, vamos esperar para ver o que ele tem a dizer primeiro. Eu jamais usaria uma palavra dessa contra um pratense e contra um são joanense. Eu acho que, como estamos vivendo hoje uma crise tão difícil, eu acho que conversando com amor no coração se resolve as coisas. Só isso. Obrigado, vereador. Quero ressaltar que não foi negada a tribuna para ele. Todos nós aqui atendemos ao que está disposto no regimento, e, novamente, toda a documentação oficial para entrar em plenário, ela precisa entrar 48 horas de antecedência, tá? Não está sendo negado nada. E outra coisa, se avaliar que a finalidade da fala da pessoa, que era a resposta ao repúdio da Câmara, não cabe, não é de interesse da comunidade, conforme dispõe a resolução. Continua a explicação pessoal. Peço palavras, senhor. Cedo a palavra, vereador. Gostaria até de falar um pouquinho a respeito de acontecimentos que às vezes acontecem nessa Câmara Municipal, que é preciso que a gente assuma uma postura melhor, cada um de nós, né, porque vereador está oposto à sociedade, às situações públicas, né, então que todos nós, vereadores, pessoas que usam tribunas, né, pessoas que participam, né, é uma casa de respeito, é uma casa no local que deveria as pessoas respeitar, né? Eu vejo às vezes as pessoas vêm para fazer protesto, é um direito da pessoa, só que tem que respeitar o momento da sessão, porque eu acho que isso não está acontecendo, né? Outra coisa que eu gostaria de dizer, então, vencendo esse ano, já faz 14 anos que eu estou nessa casa como vereador, e sempre foi respeitado os votos dos vereadores. Nós temos que respeitar, não importa se é sim ou se é não, nós temos que respeitar o colega, isso é importantíssimo descobrir isso, né? Pedir o voto, nós devemos até pedir para o colega. Isso é importante, dialogar, pedir o voto para o colega, se a pessoa quer que vote sim ou não. Isso é muito importante. Mas, votado, eu acho que a pessoa tem que respeitar os votos dos colegas, né, porque a pessoa tem direito de voto nesta casa. Cada vereador tem direito de votar sim ou não. Isso é direito do vereador. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Isso sempre aconteceu. Isso é democrático, democracia. Se não haver democracia dentro de uma casa de lei, então não existe democracia no país. Então é necessário que nós damos exemplo de democracia nesta casa. Isso seria importante. Não estou dizendo que alguém saiu fora, né, mas estou dizendo, parece que o negócio não está andando muito bem, as coisas parecem estar caminhando de uma forma meia complicada. Então é necessário que a gente converse um pouco sobre isso, né, que a democracia continua valendo
ainda valendo nesta Casa de Lei. Obrigado pelo momento, senhor presidente. Agradeço, vereador, por ficar registrado aí a palavra, bem lembrado, né? A Câmara Municipal é o único lugar de debate da cidade, né? Que a gente vai ter voto favorável e contrário sempre, e a vitória da democracia é justamente isso, a gente poder debater os prós e contras de cada projeto e passar pelo crivo dessa casa, onde todos nós representamos legitimamente aí toda a população de uma forma geral, né? Então, fica bem lembrado, é ótima a colocação do vereador Ângelo, que, independente dos posicionamentos, dos votos, né? Que cada colega respeite aí o posicionamento do outro. Continua a explicação pessoal? É para quem ainda não fez uso. Peço a palavra. Você já fez uso? Não. Não. Então, conceda a Boa palavra. noite a todos. Primeiramente, quero pedir desculpa para os moradores do Resedar. E, segundamente, você está tão preocupado em usar a tribuna, ele ofendeu, foi a prefeitura, o povo de São João. Usa a prefeitura da Câmara de São João, que eles estão chamando ele para ir lá. Por que ele não vai lá? Ele não ofendeu o povo da Prata, ofendeu o de São João. Eles estão falando, você viu a sessão da Câmara, onde que eles querem falar com ele? Por que não dá resposta? Ô filho, agora tem umas coisas aí complicadas, né? Vai lá, fala na Prefeitura de São João, pede a Câmara. E se foi editado, então 15 vereadores de São João e um prefeito não viu que foi editado? Será que eles não leram tudo, não viram tudo? Não foi assim que o prefeito vai criticar, os vereadores vão criticar ele. Então, filha, vamos parar com esse negócio que foi editado. Ele falou bobeira e ele vai responder bobeira. Esse é o problema, tá? Bem, fica colocada então a palavra do vereador Zito, né? Solicitando aí esse posicionamento. E mais algum vereador que não fez uso em explicação pessoal queira fazer uso? Não? Então, ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, eu quero solicitar aos senhores vereadores que a gente vai ter a sessão solene do Dia da Consciência Negra no dia 13 de novembro. Então, a próxima sessão, dia 10 de outubro, é a última data para protocolar os decretos para os homenageados, ok? Todos cientes, para a gente poder realizar a sessão no dia 13. No mais, novamente, eu quero lembrar a audiência pública do dia 4, às 19 horas nesta casa, e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 10 de outubro de 2018. Voltem todos para seus lares com Deus e desejo a todos uma boa noite.